Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes da gente falar sobre o Timão, eu quero falar para você se inscrever no canal É o Time do Povo, para deixar o seu like e aqui ó, na descrição desse vídeo tem um link, você clicando no link, cai no bolão e no fórum, você entra já no bolão e no fórum do canal É o Time do Povo, e no bolão e no fórum você concorre a muitos prêmios, camiseta, boné, tem prêmio do Corinthians, enfim, você ganha muitos presentes clicando no link que fica aqui embaixo da descrição deste vídeo, no fórum e no bolão do canal É o Time do Povo. Bora para as notícias! Corinthians entra em campo amanhã, 6h30, para enfrentar o Noroeste. Tá ali, né? Uma briga contra o Mirassol, os dois clubes no grupo A do Campeonato Paulista, os dois com 12 pontos ganhos, com 4 vitórias e uma derrota, mas o Mirassol tem um saldo de 8 gols. O Corinthians tem um saldo de 2. Por quê? Porque o Mirassol fez 6-0 no Água Santa. Então, pelo saldo, vai ser difícil o Corinthians passar o Mirassol. É importante que passe em número de pontos, porque é assim, os dois primeiros de cada grupo se classificam e o primeiro colocado joga uma partida única de quartas de final em casa. Ou seja, se terminasse hoje, Mirassol em primeiro, Corinthians em segundo, o Corinthians decidiria a partida de quartas de final em Mirassol. Se o Corinthians conseguir terminar na primeira colocação, o jogo é na Neoquímica Arena. Para a partida de hoje, aliás, o Mirassol joga contra o Velo Clube nessa rodada. Para a partida de amanhã, eu falei hoje, amanhã, 6h30, contra o Noroeste, na Neoquímica Arena, o Corinthians tem pelo menos 2 ausências, 2 desfalques. O Alex Santana, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra a Ponte Preta, e o Martínez, que levou o cartão amarelo, depois levou mais um amarelo e um vermelho. Ou seja, ele continua pendurado com 2 cartões amarelos, e vai cumprir um jogo de suspensão na partida contra o Noroeste amanhã às 6h30. Uma pequena maratona do Corinthians. Pequena não, né? Uma baita de uma maratona. Joga sábado e segunda. 48 horas de diferença entre um jogo e outro. Sábado contra o Noroeste, segunda-feira contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Por isso o técnico Ramon Dias deve continuar a fazer o revezamento. O Corinthians teria outro desfalque. O atacante Thales Magno tinha falado na quarta-feira, ele utilizou a palavra amanhã. Na quarta-feira, amanhã, quinta. Então ontem ele teria viajado para os Estados Unidos para renovar o Green Card, o visto de trabalho norte-americano. Só que teve uma festa, uma grande festa dos jogadores do Corinthians em homenagem ao aniversário do goleiro Hugo Souza. E o Thales Magno estava lá. O Thales Magno estava nesta festa, então ele não viajou aos Estados Unidos. Não se sabe se de repente ele vai jogar contra o Noroeste e depois ele viaja para os Estados Unidos, se foi um pedido da comissão técnica do Corinthians, não se sabe se ele será ou não desfalque para a partida. O Mateuzinho não deverá se recuperar a tempo, ele está com problema muscular, não deve ficar à disposição, assim como o Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique. Então dá para a gente colocar um provável Corinthians para enfrentar o Noroeste amanhã, 6h30, na Neoquímica Arena, com Hugo Souza no gol, Léo Maná na direita, o Léo Maná que jogou contra a Ponte Preta, naquele aquabol, né? No Moisés Lucarelli tinha mais água do que grama naquele campo, então se por acaso ele não se recuperou a tempo e o Mateuzinho não puder jogar, Jacaré da base deverá fazer sua estreia entre os profissionais. Mas vou colocar o Maná na direita, André Ramalho e Kaká na zaga, Bidu na esquerda, Ranielli daí na segunda função, já que Martínez e Alex Santana estão fora, sobra o Charles com o Carrijo, Coronado, e na frente dá para jogar o Thales, se ele jogar ao lado do Yuri Alberto, ou o Memphis, se ele pedir para jogar, se ele quiser ganhar ritmo de jogo ao lado do Yuri Alberto, ou até, quem sabe, do Héctor Hernández, já que o Yuri jogou contra a Ponte Preta, né? Dá para ver que a gente faz tentativas de um time do Corinthians, mas é impossível a gente descobrir porque são times misturados, alguns titulares, alguns reservas. O time do Corinthians titular mesmo só jogou contra o São Paulo e vai jogar no dia 6 contra o Palmeiras.
e dia 12 contra o Santos, e dia 19 na estreia do Corinthians na Libertadores da América. São os dias mais importantes neste momento. Entre esses dias, nesses jogos contra Noroeste, Novo Horizontino, o técnico Ramon Dias e o auxiliar Emiliano Dias vão alternar os jogadores. Deve ser um time mais parecido com o titular, como vocês viram que eu passei nesse jogo contra o Noroeste. Contra o Novo Horizontino deve ser um time praticamente todo reserva, porque são 48 horas depois, 2 dias depois só, não dá nem para recuperar. E aí, contra o Palmeiras, dia 6, daí dá, né? Do dia 1º de janeiro até o dia 6, 5 dias, você consegue recuperar os jogadores para tê-los inteiros para pegar o Palmeiras no dia 6, no segundo clássico do Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians perdeu o primeiro por 3-1. Então o técnico Ramon Dias e o auxiliar Emiliano Dias, ou os dois técnicos do Corinthians, né? O Ramon e o Emiliano tentando fazer o que podem para esta maratona de jogos. Os outros times também estão fazendo isso, né? O Palmeiras, o São Paulo, o Santos também estão colocando times mistos, ainda não colocaram titulares em campo e estão piores que o Corinthians. O Corinthians está conseguindo uma posição superior, como eu disse, ganhou 4 jogos só, já no Campeonato Paulista, só perdeu o clássico contra o São Paulo, vai tentar ganhar o 5º jogo amanhã, 6h30, contra o Noroeste, na Neoquímica Arena. É uma maratona de jogos, hein, pessoal? Vai ter muito jogo do Corinthians, para quem gosta de assistir jogos, sábado, segunda e depois no dia 6 contra o Palmeiras, além do dia 12 contra o Santos, né, que vai ser aquele que voltou para o Brasil, né, aquele cidadão que voltou para o Brasil, vai enfrentar o Corinthians. Ele sempre se deu mal contra o Corinthians. Quem não se lembra do Ralf, né, dando pancada para lá e para cá e não deixando ele passar de jeito nenhum? Dia 12 deve acontecer a mesma coisa com o Ranieri, com o Martinez, com o Alex Santana. O pessoal vai dar aquelas pancadas, mas na boa, né? Pancada legalmente, não, né, nada ilegal, nada fora da regra do futebol. Aquela pancadinha de leve para o Corinthians ganhar dia 12 do Santos, aquele que seria o 4º clássico do Corinthians, o 3º clássico, perdão, do Corinthians no Campeonato Paulista, e o jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? O Corinthians joga 2 jogos fora, Morumbis contra o São Paulo, Allianz Parque contra o Palmeiras, e aí na Neoquímica Arena enfrenta o Santos no dia 12. Fechou, pessoal? Essas foram as notícias do Corinthians desta sexta-feira. Amanhã o Corinthians vence por 1-0, gol do Kaká. Ah, como eu gosto do Kaká. E eu volto segunda-feira com mais informações do Timão. Um abraço e vai, Corinthians!